Hoje eu vou ler o livro de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, que diz assim: a parábola do juiz iníquo. E aconteceu-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como a esta viúva me molesta, hei de fazê-la justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, o que se entende aqui é que essa parábola que Jesus estava falando aos discípulos, o juiz significa a justiça do homem, e a viúva significa nós, os fiéis, que muitas das vezes temos que estar orando sem cessar. Por isso que ele coloca essa parábola, para que a gente entenda que mesmo que é difícil a causa, até quem vai julgá-la é difícil julgar em benefício a você próprio, Deus tem uma forma de mudar a situação. E aqui, nessa situação dessa viúva, esse juiz, ele tinha umas qualidades que não eram boas. Uma delas era que ele não temia a Deus. Ele era um juiz injusto. E também era um juiz que não acreditava em Deus. E nem respeitava os homens. Então, imagina como não era a fé dela, vendo uma situação dessa. Mas ela não desistiu. Ela continuou a persistir e a insistir. E é isso que Jesus quer da nossa parte. Que não desistimos das coisas que temos vontade de ter e de resolver. Não podemos desistir. Temos que continuar persistente, confiante, sabendo que o Deus é justo e não é um juiz injusto. Ele é justiça. Ele não deixa o menor sofrer em alguma situação que o maior queira tirar proveito e lucro disso. Então, a cada um de nós, como somos fiéis a Deus, não podemos parar de orar. Não podemos deixar de ouvir a palavra, porque dela nos alimentamos. E não podemos desistir de forma alguma de continuar persistindo em pedir a Deus aquilo que o nosso coração está almejando. Aí a gente diz: mas faz tanto tempo, eu vou desistir. Não, não desista. Porque talvez esteja tão próximo de você conseguir aquilo que você tanto vinha pedindo, e você para no meio do caminho, onde só faltava poucos passos para Deus te dar a recompensa maior, a bênção que você tanto queria. Então persista, não desista, continue orando, persista, tenha fé, feito a viúva do livro de Lucas, no capítulo 18, do 1 ao 8, que fala isso. Isso é uma parábola que Cristo falou para os discípulos e ficou na Bíblia para que nós, fiéis, consigamos a cada dia não desistir, e baseado nessa palavra, continuando a confiar, porque aqui é o livro dos livros, é o livro mais lido do mundo, é um best-seller, é um livro que só vai falar coisas que realmente vai edificar o nosso coração, não vai tirar a nossa mente, nem
nem nos levar para outro pensamento. Não, ele vai fazer com que nós focamos no nosso Senhor Jesus, no nosso Deus, Pai Criador. Então insista, não desista de orar, não desista. Mesmo que muitos dizem assim, mas menino, tu ainda está com esse pensamento que tu acha que vai ganhar, conseguir. E outra coisa, mesmo que alguém venha zombar, que te vê lá pedindo a Deus, insistindo, até às vezes o próprio cônjuge está do lado e vê aquela situação, como aconteceu com Jó, que a própria esposa mandou ele abandonar o Deus e morrer. Nem ela, que estava do lado dele há tantos anos, acreditou que Deus poderia mudar o quadro dele, que muitos de vocês sabem a situação que aconteceu. Ele tinha tudo, ele era um muito rico, abençoado e próspero. E o inimigo passou e Deus falou para ele e perguntou, de onde vens? Ele disse, de passear o mundo, de andar pelo mundo. Ele disse, visse o meu servo Jó? Aí ele disse, vi, mas também ele tem tudo que tu pode ter dado a ele, como ele não estaria te obedecendo? Ele disse, então, tire tudo que ele tem, só não tire a vida. Aí o inimigo fez isso. E ele foi testado, né? E no final, muitos já sabem, né, o que aconteceu, né? Ele teve filhos da mesma quantidade que ele perdeu. Ele teve também a fazenda de volta, os gados, os animais, tudo. A riqueza toda voltou na mão dele. Porque ele não se iludiu com o que tem aqui nessa terra. Porque o que dá esses benefícios para podermos vivermos um pouco confortável nessa terra, é bom, mas a gente tem que saber que é o dono que está lá em cima, o nosso Deus, que permanece 24 horas em nossa volta, e é Ele que dá, e também é Ele que tira. E quando Deus mostrou realmente que Jó o obedecia e não o adorava pelos bens, e sim pela confiança e o amor que está no nosso Senhor Jesus, nosso Deus amado, então o que é que ele fez? Fechou a boca e foi procurar outros para importunar. Mas Jó não foi mais importunado, porque muitas doenças terríveis ele teve, e nem por isso ele o abandonou. Mas a mulher, o cônjuge, estava querendo, né, que ele o abandonasse. Então por isso que eu citei esse exemplo, porque você pode estar orando e pedindo com o seu cônjuge do lado, que talvez não sirva a mesma denominação ou a mesma fé que sua, e zombe, ou mesmo que não tenha isso, são da mesma fé, mas mesmo assim ele ou ela não acredita que você vai conseguir. Mas confia, tenha fé, não desista, persevera, tenha ânimo, porque o Deus que te trouxe à terra, que desde o ventre da tua mãe, ele já sabia tudo que tu ia passar nessa terra que vivemos, pelos caminhos que tu ia viver. E as joias preciosas Deus coloca no caminho para te beneficiar, devido à tua fé em Cristo Jesus. Aqui eu deixo essas palavras para a sua meditação, que se vocês puderem, leiam o Lucas 18, de 1 ao 8, e não se esqueça que também aqui no comentário de colocar o seu nome para que eu ore pela madrugada e peça a Deus pela sua vida, para que aquilo que tu tanto queres aconteça. Eu agradeço por estar aqui e peço a Deus que continue nos abençoando e te edificando e te dando força para continuar essa jornada. Não foi à toa que tu chegasse a esse vídeo. Esse vídeo veio para você refletir nessa situação. Não desista, confia em Deus, porque tudo Ele fará. Amém? Fiquem na paz.